A natureza geme, a terra está em dores de parto. As nações estão perdidas. Pai Santo, que o Senhor nos encontre com o coração quebrantado, Senhor. Até o dia do Senhor, continua batendo nosso orgulho, nosso pecado, nossas impurezas. Continua caminhando no meio da sua igreja. Continua falando pelo seu Espírito às igrejas, nos chamando, Senhor, ao arrependimento. Santo, digno é o teu nome. Que o Senhor continue falando com essa igreja, Senhor. E que o Senhor nos levante com oração profética, com jejum profético, com mensagens proféticas, com canções proféticas, com uma missão profética nesses últimos dias. Que o tocar do nosso chofar, da buzina, Senhor, seja afinada, que não haja confusão. Pai Santo, que a tua igreja se desperte, mantendo suas lamparinas acesas. Nos tira do sono. Nos tira do sono, Senhor. E nos prepara, Senhor, para o teu encontro. Nos dá, Pai, um pouquinho mais da mensagem do Senhor neste dia, nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Meu Deus. Minha palavra de reconhecimento, de gratidão. A fome dessa igreja e a sede dessa igreja pelas Escrituras, pela palavra. E essa fome, essa sede, essa vida congregacional de igreja, aprendendo juntos a palavra, nos aquecendo no coração para buscar a Deus, diante desse mundo caído, de nossa natureza caída, nós nos reunimos como igreja, para querer ouvir a voz de Deus, para buscar a vontade do Senhor para nós, e fazer uma leitura pela palavra do tempo em que temos vivido. Amém, irmãos? A você, irmão e irmã, que aquece seu coração para servir. O que você tem nas mãos? Eu gosto de mexer com computador, eu gosto de mexer com pintura, eu gosto de tocar um instrumento. E olha só, irmãos, que coisa extraordinária ver essa igreja. As irmãs aqui dedicando sua arte, sua dança para o Senhor. O irmão Vinícius, né? Meu Deus, o homem está pregando bastante, né? Através da arte, de colocar a sequência das imagens, dos vídeos. Parabéns, parabéns. Equipe de louvor, equipe de projeção. Eu acho que esses talentos, esses dons, estão incendiados por um coração aquecido, que teme a Deus. Amém, irmãos? Por favor, aplauda mais uma vez toda essa galera aí. Meu Deus, coisa linda. Aleluia, glória a Deus. Queridos, abra comigo. Eu vou meditar com vocês e vou linkar essa meditação com o Espírito do Senhor de revelação através dessa canção do Dia do Senhor. Amém, queridos?
E por que essa mensagem ela é atual? Porque é a palavra de Deus, não tem como se desatualizar. Na verdade, a gente percebe, né, a história se encaminhando para a voz revelada e profética das Escrituras. E assim, irmãos, nós temos vivido nesses dias tensões diplomáticas das nações. Sim ou não, irmãos? Rapaz, você vai assistir o jornal. Então nós temos vivido, irmão, nesses últimos anos, depois de uma pandemia global, parece que um dos alertas ligaram, né, no mundo, e as nações começam a se alinhar, na verdade começa a se desalinhar para poder ter um alinhamento, e a gente tem respirado assim tensões. Aquela palavra de Jesus fala, olha, perto dos últimos dias, vai ter reinos contra reinos, muitas guerras. E ele fala assim, mas calma aí, é o princípio das dores. Então, irmãos, e no meio disso tudo, você é a igreja. E como é que fica o nosso coração, irmão? Será que a gente está com medo, a gente está apavorado? Porque o mundo está se envaidecendo com a sua própria loucura de achar que com sua força, sua inteligência, sua capacidade, vai trazer destino para a terra. Mas é exatamente esse orgulho e essa vaidade, esse poder que nós estamos construindo no mundo, é que vai ser abatido pelo Senhor. E a coisa está alinhando tanto, irmão, que não tem outra alternativa se o Senhor não descer dos céus. Amém, queridos? As nações vão clamar. Enquanto a iniquidade vai aumentar, o amor de muitos vão esfriar. Mas aqueles que estão buscando o Senhor vão estar experimentando um aquecimento da sua fé. Amém, irmãos? Porque o nosso parâmetro não é o mundo. O nosso parâmetro é a palavra de Deus. Amém, queridos? É o que a palavra diz. Então, irmãos, eu quero deixar aqui para vocês algumas convicções, queridos, para você se preparar para o fim. Nós estamos vivendo isso assim explicitamente nos jornais, essas tensões. Se você falar para mim assim, pastor, é o fim? Irmão, não sei te dizer, mas que está com sabor de fim, tá. Amém, irmãos? Nós estamos vivendo um sabor apocalipse. Sim ou não, irmãos? Meu irmão. E por que a gente não discerne muito? Porque falta conhecimento da palavra. Entende? Mas, se a gente não tem conhecimento da palavra, vamos acender nosso espírito de vigilância, de oração, de permanência. E aqui eu quero colocar algumas convicções. Porque assim, irmão, tem gente se preparando para o fim. Tem um monte de gente, irmão, fazendo bunkers. Os bilionários dessa terra estão fazendo bunkers, como se fossem assim, fortalezas dentro da rocha, debaixo da terra, estão estocando comida, tem um monte de gente estocando comida. Eles estão assim, sabe, tentando se preparar, no mínimo, para uma guerra nuclear. No mínimo, uma terceira guerra mundial. E só essa guerra que está tendo no Oriente lá, Israel, Estados Unidos e Irã, a coisa já começa a mexer no tabuleiro todo do mundo. E nós estamos diante de uma demanda, irmão, de uma crise global, e é isso que está botando atenção na mesa do tabuleiro dos grandes das nações. Energia. Energia. E mexe em tudo. Essa guerra lá, meu irmão, está travando, meu irmão.
gás, petróleo e aquele negócio que é para plantar, fertilizantes. E está uma tensão nisso, irmão. E eles estão buscando o quê? Buscando isso mesmo. É ditador? É ditador. É terrorismo? É terrorismo. Mas também é interesse de poder. É para se tornar mais poderoso. Amém, irmãos? Então, é uma luta de poder. E quais são as convicções que a gente precisa ter? Eu quero ler para vocês 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 a 10. Eu vou te passar rapidamente aqui. Como é que você precisa se preparar para o fim, irmão? Pastor, eu já estou estocando lá em casa já uns alimentos enlatados. Eu estou preparado para o Apocalipse. Eita glória, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Meu irmão, quando chegar mesmo, meu irmão, não vai ter para onde correr, cara. Se você já ouviu a voz de Deus, aí você vai viver andando nela. Você vai viver sustentada na voz de Deus e na palavra de Deus. Amém, irmãos? Presta bem atenção. Então, lá em 1 Pedro, capítulo 4, 1 a 10, vai dizer: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente para fazer, o suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, na bebedeira, nas orgias e farras, na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém, igreja? Amém, queridos? Pedro escreveu isso para os cristãos que viviam em um mundo hostil à fé, naquela época. E essa mensagem continua atual, porque quem vive esperando o fim, vive com convicções espirituais profundas. Primeira convicção, irmão. Como é que você prepara, irmão, para o fim? Sabendo que é Deus que é o fim de todas as coisas. O Senhor é o começo e o fim de todas as coisas. Como é que você se prepara para o Apocalipse? Você não tem dinheiro para estocar comida. Você não tem condições de fazer um bunker. Eu acho que você não vai pegar carona na ideia do Musk de ir para Marte. Você também não tem dinheiro para entrar numa vaga dessa. Irmãos? Quem nos defenderá aí? No fim. Isso aqui é um fundamento, irmão. Para quem está preparado para o fim. Quem está preparado para o fim? Aquele que luta contra o pecado. Amém, irmãos? Meu irmão, você está preocupado com guerras de nações? Quem é que vai ganhar na guerra? Quem morreu? Quem escapou? Você está preocupado com a roubalheira no nosso país? Você está, irmão, passando 4, 5 horas, irmão, querendo saber notícias da política, da moda.
Do que, irmão? Você precisa se concentrar, irmãos, diariamente. E isso é uma mentalidade. Não pode, irmão, se distrair em relação ao seu pecado. É o seu pecado, é o meu pecado, irmão. Você se concentra, irmão, diariamente, com relação ao seu pecado contra Deus. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, irmão. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Jesus passou mais de 12.000 dias nessa terra, fez o mesmo processo como você, foi neném, foi bebê, foi criança, foi adolescente, foi um homem adulto. Em todos os seus dias, a convicção diária dele: não posso me entregar à carne, aos meus desejos, à minha vontade, mas preciso me entregar à vontade de Deus. Ele sangrou, irmão, suou gotas de sangue, tamanha era a pressão, irmão, que a carne vinha para ele se entregar à sua vontade, mas ele conseguia vencer a tentação, porque a carne é fraca, mas Jesus, sabendo que a carne é fraca, ele vivia no Espírito, que é forte. Amém, igreja? Armem-se da mente de Cristo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: põe isso na sua mente. Essa é a mentalidade de Cristo. Todo dia, lutar contra o pecado. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Quem vive esperando a volta de Cristo, irmão, não brinca mais com o pecado. Pastor, eu não estou falando, irmão, de você ter perfeição. Eu estou falando de você ter sinceridade e ser honesto com o Espírito Santo que está dentro de você, para que você lute contra o pecado. Amém, irmãos? E deixa eu te falar, nessa parceria, o Espírito vence. Amém, irmãos? E você vence no Espírito. Seja sensato, seja criterioso, irmão. Coloca isso na sua lista, irmão. Essa tem que ser uma convicção. Segundo, quem está se preparando para a volta de Jesus, irmão, e preparado para o fim, ele não se conforma com o mundo. Fala para mim, irmão, faz quanto tempo que você perdeu a esperança no mundo? E se você não tem mais o mundo para criar expectativas, para fazer sonhos e projetos no mundo, então só lhe resta uma alternativa: o reino dos céus. Então, meu irmão, se lhe resta as palavras de vida eterna, se não temos para onde ir, se só Ele tem palavras de vida eterna, se o reino dos céus já chegou até nós, então lute contra o pecado, se arrependa e dê prioridade para o reino, busque a sua justiça. Não se conforme com a justiça no mundo, com as coisas do mundo. Não vamos encontrar justiça no mundo. Irmão, para de achar, irmão, que você vai receber o que você merece aqui no mundo. Você não vai receber, irmão. Nós vamos passar por aflições, nós vamos, por causa de fazer a justiça, por causa de buscar o Senhor, por causa de lutarmos contra o nosso próprio pecado, irmão, nós vamos enfrentar retaliação do mundo. O mundo odeia Cristo, odeia uma vida de humildade que se coloca diante de Deus. O mundo odeia isso. O nosso inimigo, que está governando o mundo, Satanás, ele odeia a vontade de Deus e odeia quem faz a vontade de Deus. E o pior
é que esse Satanás já está fazendo discípulos há muito tempo. E esses discípulos se tornaram grandes e poderosos no mundo, pois o mundo está no maligno e o governo do mundo, o seu sistema, é maligno. Então não coloque expectativa no mundo, irmão. Não se conforme com o mundo. Não, irmão. Renove a sua maneira de pensar, irmãos, para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, por fazer o mal a gente já sofre, e por fazer o bem, irmão, nós vamos sofrer também. Faça o bem, irmão. Vão te perseguir. O mundo vai se alinhar contra, irmão. Entende, queridos? Não se conforme com o mundo. Amém? O mundo começa a ficar estranho para nós, irmão. Começa a ficar estranho. Amém, queridos? O cristão, ele não vive segundo o padrão do mundo, mas segundo a vontade de Deus. Amém, queridos? Terceira convicção. Tenha temor do juízo de Deus, irmão. Tenha temor do juízo de Deus. Olha o texto do versículo 5 a 6 de Pedro, capítulo 4, diz assim: contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Amém, irmãos? A Bíblia nos ensina claramente que haverá prestação de contas diante de Deus. Amém, irmãos? Deixa eu te falar, irmão. Tenha temor do juízo de Deus. Irmão, se você está do lado de cá, só curtindo o amor de Deus, a misericórdia de Deus, dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus. Glória a Deus para quem está vivendo a misericórdia de Deus. Dá glória a Deus. Mas por favor, irmão, se entregue ao juízo, ao temor. Como? Viva o dia do Senhor, o juízo do Senhor, todo dia. Vida de cruz, vida com Cristo, é juízo na casa. Quando o juízo chegar no mundo, irmão, é porque o juízo de Deus já passou por sua casa. Quem é casa de Deus aí? Diga amém. Meu irmão, lembre-se do juízo. Lembre-se do juízo. Julgue a si mesmo. Julgue o seu pecado pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus está nessa casa que é você, para te convencer do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Não abra mão da consciência da presença de Deus, irmão. Você está sozinho na internet, irmão. Tema o que você vai ver lá. Tema, irmão, o que os seus olhos estão cobiçando. Tema o juízo de Deus, o fogo consumidor. Meu irmão, se você presta conta todo dia, quando for o dia de prestar conta, sua conta está em dia. Se arrependa, confesse teus pecados todo dia. Isso é viver em alerta, porque a gente não sabe o dia que o Senhor vem. Ele virá como ladrão. A palavra, irmão, é para aqueles que vivem dispersos, mas se eu sei que o ladrão vai vir, então eu faço sentinela, eu coloco vigia nos meus olhos, na minha mente, no meu espírito, nos meus pensamentos, irmão. Juízo, 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 temor. Amém, igreja? Para que o Senhor não te pegue desprevenido. Tem gente, irmão, que vai se esfriar na fé por causa de olhar para a igreja e ver ela sonolenta. A pessoa está olhando para o mundo e fala: não, no mundo não tem expectativa no mundo. Aí ele vem para dentro da igreja. Aí, irmão, o testemunho de alguns irmãos: nós somos crianças, infantis, carnais,
E aí você se frustra com a igreja. Alma, eu estou falando com você, sua alma. Você não precisa mirar na moralidade dos crentes. A sua mira tem que ser na palavra. E antes, meu irmão, de você ver o cisco no olho do seu irmão, pelo amor de Deus, irmão, põe juízo nos teus olhos, põe juízo nos teus pensamentos. Julgue a si primeiro, julgue primeiro a si mesmo, meu irmão. Depois você tenta ajudar seu irmão. Para de julgar os outros. Porque na mesma medida que você julga seu irmão, no último dia, você vai ser julgado. Juízo e temor de Deus. Amém, queridos? 4, viva em vigilância espiritual, irmão. O versículo 7 do capítulo 4 diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Amém, igreja? Fala sério, irmão. Quatro horas. Vai lá ver no seu celular. Tem um temporizador de horas que você fica olhando o seu celular, irmão. Bate 8 horas por dia. Bate 6 horas por dia. Quanto dessas horas, irmão, você deu pelo menos uma respiração com uma frase de oração para o céu? O Espírito está gemendo em você. O Espírito está intercedendo por você, irmão, porque você não consegue interceder por si mesmo, nem pelo seu irmão. Graças a Deus que o Espírito ora em mim, irmão. Graças a Deus. Mas pelo amor de Deus, a palavra está dizendo, o fim das coisas está próximo. Então, irmão, presta bem atenção, irmão. Quando o fim vai se aproximando, mais oração, mais oração, mais oração. Amém, querida igreja? Sobriedade, vigilância, oração. Amém. Queridos, para encerrar, isso aqui me desmonta. O mundo, irmão, está fazendo guerra. O pessoal está desesperado com o que se vai comer, se vai vestir. Irmãos, uma comunidade que ama. Meu irmão, aqui ninguém fica para trás. Se eu tenho um último prato de comida, em amor, eu vou repartir o pouco que eu tenho com meu irmão, com meu próximo. Não passaremos fome, igreja do Senhor, porque o que sustenta a gente é o que sai da palavra de Deus, é o que sai da boca de Deus. E um pouquinho nosso, irmão, Jesus pode multiplicar. Seja generoso, ame, irmão. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Quanto mais ficar pior no mundo, irmão, mais se abra para se preocupar, para se interessar pela necessidade do próximo. Como é que a igreja se prepara para os últimos dias? Praticando um amor sincero, sem falsidade. Fale com palavras, faça em ações. Olha o que diz: sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamações. Amém, irmãos? Os bilionários correndo para bunkers, Jesus moendo tudo através das forças da natureza, e a igreja, meu irmão, está acolhendo, a igreja está repartindo. Amém, igreja? A igreja está amando. Amém, queridos? Vamos intensificar no fim o amor uns pelos outros. Amém. E para encerrar, essa é a última convicção dessa lista: sirva no corpo de Cristo. Pelo amor de Deus, igreja, o Senhor te deu dons, o Senhor te deu vocação, o Senhor te chamou. Tem um mundo todo aflito, desesperado,
com medo de morrer, e você precisa falar e explicar a razão da sua esperança. Quem é que já venceu a morte aí, diga amém. Quem é que vai passar pela morte aí, diga amém. Você já venceu ela. Você vai fazer parte daqueles que ressuscitarão no último dia, no dia do Senhor, meu irmão. Os que estiverem mortos vão ressuscitar, os que estiverem vivos serão transformados. Não temos mais medo da morte, irmãos. Deus tem te dado dons, Deus tem te levantado, Deus tem te dado talentos. Sirva a igreja, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Fique de pé, aleluia, glória a Deus. Vamos encerrar. Santo e digno é o Senhor. Todo crente em Jesus já recebeu dons pessoais, dons espirituais, dons ministeriais. Sexta-feira agora, irmão, às 19h30, nós estamos com uma classe para ensinar sobre dons e ministérios. E quanto mais se aproxima o dia da volta do Senhor, quanto mais ficar com sabor de Apocalipse a nossa vida, o nosso planeta, preste bem atenção, não deixe apagar o fogo do dom em você. Não. Deus te deu talentos, não enterre o talento. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: lembre-se da palavra de Jesus. Ele te deu talentos. Não enterre os seus talentos. Por que, igreja? Porque tem um mundo todo, irmão, para proclamar que o Rei Jesus está voltando. Está voltando. Em Hebreus 10:25 vai dizer, atenção igreja, não deixemos de reunir-nos, não deixemos de nos reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém, irmãos? Aleluia. Para encerrar, Salmo 96:10. Feche os teus olhos. Salmo 96:10. Igreja, quanto mais se aproxima o dia, olha o que diz o Salmo: digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Aleluia. Pai Santo, em nome de Jesus, te exaltamos, te glorificamos. Enche a tua igreja, Pai, de convicções para o fim. Pai, enche a tua igreja do teu espírito, de forma que a gente, Pai, seja o povo mais preparado para o que está por vir. Abençoa a tua igreja, abençoa esse irmão, essa irmã. Traz, Espírito, a revelação da esperança, da glória que está por vir. Enche, Senhor, com teu Espírito a tua igreja. Oh, santo é o Senhor, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, a sua semana, a sua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu lar. Que a bênção do Senhor seja no seu espírito. Amém, igreja?